Boa tarde a todos no Brasil, boa noite aqui a todos em Portugal, e começando por agradecer muitíssimo a Adriana Barreto de Souza por ter aceitado o nosso convite de falar hoje aqui no âmbito da Cátedra de História e Cultura Luso-Brasileira. É uma honra eu ter aceitado, poder ouvi-la e permitir que os nossos alunos também conheçam o seu trabalho. Agradeço em nome da Cátedra, evidentemente, em nome do Departamento de História, Artes e Humanidade. Temos aqui o nosso diretor, que está assistindo aqui, com alguns alunos de doutoramento e alguns alunos de licenciatura também. Então, estamos fazendo esta edição pela primeira vez desde o ano passado, né? Desde o ano passado, nessa modalidade mista. De qualquer forma, também é bom que seja mista, senão eu não podia contar com a presença da Adriana. Então, isso é ótimo. Então, muito obrigada, Adriana. Eu vou começar aqui com uma pequena apresentação, tá bem? Para quem não a conhece, né? E agradeço também a todos que estão conosco aqui e ali assistindo. Bom, então, a Adriana Barreto de Souza, ela é doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e atualmente, já há algum tempo, é professora associada do Departamento de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com um pós-doutoramento na Universidade Estadual de Campinas, podendo também ter feito uma pesquisa, quer dizer, sido pesquisadora visitante aqui no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, assim como na Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne. Em 1997, a Adriana recebeu o prêmio do Arquivo Nacional de Pesquisa com a sua dissertação de mestrado, intitulado O Exército na Consolidação do Império, um estudo histórico sobre a política conservadora, que foi publicado 2 anos depois, em 1999. Em 2008, sua tese de doutoramento foi publicada pela Civilização Brasileira, com o título Duque de Caxias, o homem por detrás do monumento. Dentre os seus campos de atuação, Adriana Barreto de Souza trabalha com a história do Brasil Império, história das instituições militares, história do direito e da justiça, historiografia e biografia. Hoje, a Adriana vai estar aqui falando para nós sobre um trabalho que ela vem desenvolvendo. Na verdade, a Adriana me apresentou várias possibilidades de temas que ela poderia apresentar aqui, e eu que acabei por escolher esse aqui, confesso que me senti, que queria ouvi-la falar sobre isso, apesar de já ter ouvido a Adriana falar muito, e justamente a Adriana trabalha mais com história militar do século XIX. Então, quando ela me falou dessa possibilidade de voltar um pouquinho também para o século XVIII, eu fiquei encantada. Então, essa escolha, confesso que foi minha. Então, eu espero que vocês gostem muito dessa apresentação que a Adriana vai fazer, cujo título todo mundo sabe, mas vou voltar a repetir: Ser oficial no Regimento dos Homens Pardos do Rio de Janeiro, Organização, Estratégia e Luta por Direitos, 1789-1805. Então, passo a palavra a você, Adriana. Vou ficar aqui no cantinho para mudar o PowerPoint, tá bom? Assim, por favor, já partilhamos o PowerPoint. Opa, só um minutinho aqui. Boa noite a todas e todos, né? Para quem está conectado aqui no Brasil, boa tarde. Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite da professora Roberta Stumpf para participar desse ciclo
de Comunicações, promovido pela Cátedra de História e Cultura Luso-Brasileira da Universidade Autônoma de Lisboa. É um grande prazer e uma honra para mim estar aqui hoje participando desse evento, organizado por uma cátedra que tem um histórico de parcerias com o Brasil, e a convite da professora Roberta. Quando eu recebi esse convite, né, a Roberta falou um pouco disso agora, a gente conversou sobre o que eu poderia apresentar, e nessa conversa eu decidi também assim, aproveitar a ocasião para avançar numa reflexão que eu tenho realizado sobre a organização do regimento de milícias de homens pardos do Rio de Janeiro em fins do século XVIII. Não sei se é claro para todos, e talvez por isso vale esclarecer, as forças militares do Império Português e também do Brasil nos primeiros anos da independência, de 1822 a 1831, eram organizadas em 3 frentes, né? Um exército permanente, com tropa paga e suas patentes mais altas nomeadas pelo rei, as milícias, mais conhecidas como tropas auxiliares, e uma tropa não remunerada, comandada por chefes locais que eram responsáveis por sua organização e manutenção. E, por fim, como tropa de reserva, as ordenanças, né? Integradas por todos os moradores não incorporados pelo Exército e pelas milícias, que não eram treinados e não recebiam também soldos, mas podiam ser convocados, especialmente em contexto de guerra. O meu objeto de análise, portanto, aqui hoje, é uma fração desse conjunto de forças militares, né, que são as milícias, essas tropas auxiliares. Nas conquistas, ou se preferirem, nas colônias, onde a presença do exército era bem rarefeita, essa tropa foi largamente utilizada e, por meio de recrutamento, ela incorporava a população local. Mas essa incorporação se dava de forma segregada. Por isso, eu proponho como objeto, né, aqui o regimento de homens pardos, né? Então, eu estou fazendo também uma apresentação aqui, considerando que, uma vez que a apresentação está online, que a gente pode ter aqui também pessoas que não conhecem muito desse mundo, né, militar de antigo regime. Então, o que eu vou trabalhar aqui, o meu objeto de estudo atualmente tem sido o regimento de milícias de homens pardos, né, na época em que o Rio de Janeiro era a capital do Estado do Brasil, e, portanto, além dos pardos, havia ainda os regimentos no Rio de Janeiro de homens brancos e pretos, né? O argumento que eu vou defender é que o investimento, então, realizado pela coroa portuguesa nas milícias, incluindo aí as de homens de cor, né, pardos e pretos, então, em todas as milícias, se, por um lado, tinha por objetivo atender a demandas conjunturais da coroa em arregimentar homens para a guerra, né, para as guerras no sul contra os espanhóis, por outro lado, esse investimento criou expectativas entre os oficiais pardos, levando-os a se organizarem como um grupo. E, a partir dessa base institucional, né, das milícias, apresentarem demandas que favoreceram sua inserção, né, ou que favorecesse, era uma intenção deles, não necessariamente eles conseguiram, sua inserção na sociedade. Para sustentar essa argumentação, eu dividi a minha apresentação em 3 partes. Tá? Eu vou começar pelo que até o momento parece ter sido, se não o desfecho desse movimento de organização, vamos dizer assim, dos oficiais pardos do Rio de Janeiro, foi pelo menos o desfecho de uma etapa importante desse movimento, né? Um início de sublevação no regimento ocorrido em 1805 e que levou à prisão de 2 capitães pardos, Antônio de Novaes Campos e Manuel de Jesus Neves, né? Começar pelo suposto fim, né, tem um sentido aí metodológico. O documento que me fez mergulhar nesse meio militar e nas disputas que os constituíam
foi um processo de justificação escrito por esses dois capitães na cadeia. Por meio desse processo, eles denunciavam o arbítrio da prisão, os abusos cometidos por oficiais brancos e reclamavam o direito de serem julgados em conselho de guerra. Foi explorando esse processo, investigando nomes e um conjunto de leis citados, né, no corpo do processo, que eu cheguei a outros documentos e, cruzando informações, eu pude perceber, primeiro, que essa sublevação não tinha sido um ato isolado. Né? Segundo, que dentre os vários homens que testemunharam nesse processo, havia um grupo que vinha se mobilizando há alguns anos, por meio de petições à coroa. Voltando, portanto, à estrutura da apresentação, no primeiro momento eu vou narrar esse início de sublevação, tá? Para, em seguida, contar um pouco da história de criação do regimento, o que ainda não foi feito para o caso do Rio de Janeiro, e, numa terceira etapa, traçar o perfil, ainda que provisório, a pesquisa está em andamento, né, dos oficiais e soldados pardos que se envolveram nesse movimento, sobretudo como testemunhas nos documentos anexados às petições e ao processo. Bem, o início de sublevação se deu na tarde do dia 27 de outubro de 1805, por volta das 16 horas, no centro do Rio de Janeiro. As companhias do 4º Regimento de Milícias da cidade, conhecido à época como Regimento de Homens Pardos do Rio de Janeiro, começavam a se reunir, como era de costume, no Campo dos Ciganos. Se você puder passar agora a primeira imagem, Roberta. Atual Praça Tiradentes, para executarem os seus exercícios. Né? A imagem que eu encontrei mais antiga do Campo dos Ciganos é essa aí, de 1817. O regimento era composto de várias companhias e cabia ao capitão de cada companhia passar ainda nos quartéis a tropa em revista. No campo, ocorriam apenas os exercícios militares, momento em que o ajudante do regimento, que é uma autoridade superior aos capitães, deveria recolher o registro das faltas. Naquela tarde, como algumas companhias já estavam em forma, Francisco Desidério da Silva, o ajudante do regimento, começou a tomar as faltas. Né? Porém, ao passar à frente da 8ª companhia, recebendo o documento com registro das faltas, né, dado pelo capitão, Francisco Desidério achou que ele não tinha lançado todas as faltas como deveria e resolveu ele próprio conferi-las. Indignado com a atitude do ajudante do regimento, o capitão Antônio de Novaes Campos imediatamente deu ordens de destroçar a tropa, ou seja, que a tropa saísse de forma, o que detonou de imediato os conflitos. Uma renhida discussão se instaurou, ela é toda narrada no processo, né? E como o capitão Campos impediu que Francisco Desidério passasse a tropa em revista, ele foi levado preso juntamente com Manuel de Jesus Neves, outro capitão que tomou seu partido no episódio. Ambos foram levados para a Fortaleza do Castelo, sendo logo em seguida transferidas para o Forte da Laje. Aí, se você puder passar, Roberta. De lá, abriram um processo de justificação na ouvidoria da cidade, por meio do qual reclamavam do caráter arbitrário da prisão e a instauração de conselho de guerra, ou seja, eles queriam exigiam direito a julgamento. Né? Aqui é uma imagem contemporânea, né, do Forte da Laje, quer dizer, as suas ruínas existem lá até hoje. Eu chamo a atenção, né, ele fica exatamente aqui na entrada da Baía de Guanabara, e essa prisão era uma prisão muito temida, né, por conta das marés. Né? Quando a maré subia, como está na entrada da Bahia, esse forte era invadido pelas águas. Né? Então, foi muito comum
prisioneiros de vários tipos, inclusive prisioneiros políticos ao longo do século XIX, morrerem de diversos tipos de doenças pulmonares nesse forte. A partir de então, há pelo menos duas grandes versões sobre o que se passou no campo dos ciganos. Eu não vou me deter nelas aqui, né? Numa apresentação que eu fiz, eu acho que há 2 anos atrás no ICS, eu cheguei a mergulhar mais nessas versões. O que me interessa hoje aqui é destacar o que estava no centro das disputas, vamos dizer assim, né? O que esses capitães exigiam, o que eles reclamavam. O que eles reclamavam era o acesso aos postos superiores do regimento de milícias de homens pardos. 9 anos antes, por decreto de 7 de agosto de 1796, esse é um decreto extremamente importante, a coroa transformou os antigos terços auxiliares em regimentos de milícias, fornecendo-lhes um estado maior. Para facilitar a visualização e a argumentação, né, a sequência aqui, o entendimento da minha argumentação, eu vou pedir à Roberta para passar o próximo slide. Para facilitar, então, a compreensão e a visualização do que eu estou falando, o quadro hierárquico, então, definido para essa nova instituição, os regimentos de milícias, foi esse aqui. Vocês reparem, né? Existe aqui até a patente de capitão, que está relacionada às companhias, e esse decreto de 1796 colocou um estado maior, o que criou um conjunto de novas patentes que passaram a ser ambicionadas pelos capitães, né? Se, por um lado, essa reforma dos antigos terços, com a criação de um estado maior, formalizava a carreira, criando ainda o posto de tenente-coronel e as funções de quartel, mestre e tambor, com soldo pago pela tesouraria das tropas, esse é um outro ponto importante, né? Já que os milicianos não recebiam o soldo. Por outro lado, o decreto definia que, para assegurar a boa disciplina das milícias, os capitães do Exército que quisessem passar para as milícias o fariam no posto de sargento-mor. E os alferes do Exército que o desejassem passariam como ajudantes, todos recebendo o soldo da nova patente. Ou seja, os oficiais que saíssem do Exército para as milícias, eles receberiam, vamos dizer assim, uma boa promoção. Eles pulariam aí 2 postos e seriam imediatamente alçados em patentes bem superiores a que eles tinham no Exército. E um detalhe importante, vindo das fileiras do Exército, eles eram, pelo menos foi isso que eu encontrei até o momento, essa é uma queixa central dos oficiais pardos e também dos pretos, eles seriam oficiais brancos. O decreto de 1796 criava, assim, um quadro dramático. Definia como teto da carreira dos oficiais pardos a patente de capitão e ainda os subordinava a oficiais brancos de patente inferior no Exército, todos remunerados. Essa alteração foi especialmente sentida, e isso já foi bem explorado pela historiografia, né, de Russell Wood ao Hendrik Craig, que está aqui, né, tive o prazer já de vê-lo aqui, e Luiz Geraldo Silva, pelos oficiais pardos da Bahia e Pernambuco, que, dada a antiguidade e prestígio de seus terços, vinham ocupando os postos de sargento-mor e até mesmo de coronel. Para o caso do Rio de Janeiro, as lutas empreendidas pelos oficiais pardos para terem acesso aos postos superiores de seu regimento, assim como a própria história dos regimentos de homens de cor, não são conhecidas. E aqui eu entro na segunda etapa, vamos dizer assim, dessa minha apresentação. Eu vou apresentar, ainda que brevemente, a história do regimento de homens pardos do Rio de Janeiro, e, por conseguinte, um pouco da história das lutas desses oficiais, né? Bem, o terço de milícias de homens pardos, né, a formação anterior ao decreto de 1796, se formou a partir da decisão real
de 22 de março de 1766. Atendendo a essa decisão, 2 anos depois, em 1768, o conde de Azambuja, vice-rei do Estado do Brasil, criou um terço de infantaria de homens pardos libertos da cidade. Era esse o nome do terço. Ainda que o livro de matrícula desse terço não tenha sido localizado, pelo menos eu não encontrei até o momento, a partir de requerimentos enviados à coroa, é possível afirmar que ele se constituiu de homens pardos que já serviam em um corpo de ordenança que tinha sido criado em 1762 e que até 1768 estava agregado ao regimento de artilharia da cidade. O Alvará Real de 1766, portanto, ao mandar alistar todos os moradores em terços, deu mais visibilidade às antigas ordenanças. Mas, ao contrário do que se poderia pensar, o crescimento do terço de infantaria de homens pardos libertos do Rio de Janeiro, ele não se deu de forma contínua. Em agosto de 1771, por exemplo, dá para perceber, por essas narrativas, que o seu efetivo já tinha sofrido uma redução significativa. E que, na verdade, quem vai ter um papel-chave na reestruturação desse terço, já na década de 70, foi o vice-rei Marquês do Lavradio, né, que vai chegar à cidade no finalzinho dos anos 60, né, então, em 1769. Um dado bastante importante nessa história do terço, depois regimento de homens pardos do Rio de Janeiro, especialmente se comparado ao que se passou na Bahia, é que aqui o Marquês do Lavradio impediu a nomeação de homens pardos para os postos de sargento-mor, que seria o atual major, e de ajudante, né? Que seriam os oficiais, e daí até o próprio nome, que auxiliavam o major no treinamento dos soldados e na administração do regimento. A única exceção aberta pelo Marquês de Lavradio foi a nomeação de João Francisco Musi para sargento-mor. Ele foi a primeira nomeação feita pelo Marquês de Lavradio, e o objetivo era que ele organizasse, ou reorganizasse, na verdade, o terço. Musi era um pintor bem relacionado na cidade, filho de negociante italiano, com uma parda forra. De resto, o Marquês optou por manter a Carta Régia de 1766, ou seja, ignorando as possibilidades abertas por um aviso do ano posterior, de 1767, que previa a promoção de homens pardos para os postos de sargento-mor e ajudante. Bem, não à toa, em alguns textos, a atuação do Marquês de Lavradio é interpretada como contrária às milícias, o que não é verdade, pelo menos não na minha perspectiva e a partir do material que eu encontrei até agora. No seu relatório de governo, por exemplo, ele reconheceu a utilidade desses corpos, né? E aí eu cito: quando receávamos ser atacados pelos espanhóis, eles acudiram em seus postos com grandíssima prontidão, mostrando melhor vontade que a tropa paga. Em contrapartida, fechou a citação, né? Em contrapartida, considerando compor-se a maior parte dos mesmos povos de gente de pior educação e de um caráter o mais libertino, o Marquês concluiu que o melhor era não dar a eles, e aí eu estou citando, poder e autoridade, que pudesse os encher de vaidade. Isso significa que optou por vetar aos oficiais pardos o acesso aos postos de comando, mesmo estes assumindo os custos de manutenção das tropas. Desse modo, diferentemente do que ocorria em outras capitanias, os oficiais pardos do Rio de Janeiro não chegaram a desenvolver uma experiência como comandantes de milícia, nem experimentaram esse reconhecimento social.
O primeiro registro que encontrei de demanda de acesso aos postos superiores da milícia data de 1798, ou seja, 2 anos após o alvará, que eu tinha dito no início, que era bem importante, de 1796, que regulou os terços como regimento, dando-lhes o Estado-Maior. Ao que parece, o alvará incentivou alguns oficiais, né? Por meio de requerimento, por exemplo, o capitão Alexandre Rezende, contando com o apoio de outros oficiais pardos, peticionou a Dona Maria I, solicitando o posto de coronel agregado. Agregado porque, desculpa o barulho, agregado porque, esse é um detalhe bem importante, o posto não estava vago. No ano anterior, um oficial branco da tropa de linha, José Bento da Silva, havia sido nomeado. Certamente a situação criou um descontentamento entre os oficiais pardos, o que explica a petição à coroa, solicitando a nomeação do capitão Alexandre Rezende para o posto de coronel agregado ao regimento. Na petição, o capitão Pardo lembrou que servia a coroa com matrícula há quase 30 anos, desde a época das ordenanças, e que se contasse o tempo de serviço sem matrícula, este chegava a 34 anos, quando assentou praça de soldado. Galgou todos os postos do agora dito regimento, conhecendo todas as suas funções e tendo o crédito de bom servidor, né? Esse é um termo que ele usa na petição. Além disso, afirmou que fardava os soldados de sua companhia, e aí citando novamente, à custa de sua fazenda. Até onde me foi dado ver, o requerimento do capitão Alexandre Rezende não teve uma resposta. 5 anos depois, outro capitão pardo, José Inácio da Costa, decidiu enviar uma petição à coroa. Dessa vez, o posto solicitado era o de sargento-mor agregado. Assim como o capitão Rezende, a história de José Inácio se confundia com a do regimento, onde também servia há 40 anos. E, como capitão, fardou muitos soldados, e aí eu cito, inteiramente à custa de sua própria fazenda, tendo, e aí eu cito novamente, sempre a sua companhia mais numerosa e luzidia. Isso é, na verdade, um elogio que ele recebe, né, de um dos comandantes que ele acionou, pedindo, né, uma declaração dos seus serviços. Apesar de toda essa dedicação, o capitão Costa também não conseguiu a promoção. Seu requerimento foi devolvido por 2 vezes com a demanda de novas certidões pelo Conselho Ultramarino. Em 1804, nova petição é enviada para Portugal. Dessa vez, os oficiais mudaram a estratégia. A petição era coletiva, assinada por 8 oficiais do Regimento de Homens Pardos do Rio de Janeiro, 6 capitães, 1 tenente e 1 alferes. Demandavam conjuntamente o direito de serem encartados nos postos superiores do regimento. Dentre esses nomes estavam Antônio Novaes Campos e Manuel de Jesus Neves, aqueles do campo dos ciganos, né? Do início de sublevação que foram presos na Fortaleza da Laje, que já tinham também aparecido como testemunhas em anexos das petições anteriores. Por isso que eu argumento, né, que em torno dessa instituição, a milícia de homens pardos, mais bem constituída a partir do Alvará de 1796, começou a se constituir um grupo politicamente ativo, capaz de se organizar, né, e apresentar suas demandas. Mas quem eram esses homens, né? Antes de começar a traçar o perfil deles,
eu vou fazer alguns esclarecimentos, né? Primeiro, eu optei por fazer uma sistematização mais ampla. Ao invés de considerar que apenas os 10 oficiais que assinaram petições à coroa, eu preferi incluir aqueles que participaram de algum modo dessas ações. Isso significa que eu incluí todos os que se dispuseram a testemunhar a favor desses oficiais, fossem documentos de pública forma ou em processos de justificação. No total, foram 40 oficiais e soldados, aí o leque amplia, né? Soldados também testemunharam. Se pensamos em termos estatísticos, a amostragem é insignificante. O regimento de Pardos do Rio de Janeiro, nesses anos, deveria ter, pelo menos, assim, realmente por baixo, 600 homens, né? E aí contando toda a capitania. No entanto, qualitativamente, ela é bem expressiva. Esses 40 homens constituíam um grupo, e aí como eu pretendo mostrar daqui a pouquinho, urbano, né, que procurava se organizar profissional e politicamente, e que, por isso, deixou o registro, né, nos arquivos. Por fim, vale destacar que se trata de um perfil ainda bem limitado, né, realizado em tempos de pandemia, né, com os arquivos fechados. Então, por exemplo, eu ainda não fui, não tive condições de ir, né, na verdade, possibilidade de ir na Cúria Metropolitana, aqui do Rio de Janeiro. Bem, mas vamos lá. Sobre a origem social desses homens, especialmente sobre sua condição jurídica e a de seus pais, quando eles foram batizados, eu não tenho material algum ainda. Seriam esses, né, que estariam que eu espero que estejam na Cúria Metropolitana esperando por mim. A única informação obtida foi sobre o estado civil deles, né, no momento em que testemunharam nos processos ou petições. Para tentar refinar um pouco mais a análise, eu decidi organizar as tabelas de acordo com os círculos hierárquicos da instituição. Aí eu vou te pedir para passar. Obrigada, Roberta. É esse quadro aí, né? Então, eu organizei aqui o Estado Civil, sem formação, e aqui pelos círculos hierárquicos, né? Oficiais de patente, baixa oficialidade e soldados. Na baixa oficialidade, que inclui aí sargentos, furriéis e cabos, e soldados, né? Juntando baixa oficialidade e soldados, o predomínio de solteiros é indiscutível. Já entre os oficiais de patente, capitão, tenente e alferes, os dados não permitem afirmações categóricas, já que a falta de informação é de 50%. Pretendo isso, né? Tão logo seja possível, localizar os registros de casamento desses homens para tentar identificar também as esposas, né, em especial sua condição jurídica, assim como a dos próprios oficiais milicianos. Por ora, se cruzamos esses dados com os coletados sobre a faixa etária dos milicianos, esse número de solteiros ganha mais relevância, vamos dizer assim. Você pode passar, Roberta, por favor? Isso. E aí eu fiz aqui, né, uma faixa por, né, a cada 10 anos, só ampliei aqui a maior de 50, porque eram poucos os oficiais, né, com mais de 50 anos. Como a maior parte dos oficiais inferiores, né, 57% deles, possui mais de 30 anos, considerar que 10 deles eram solteiros é expressivo. Já para os soldados, essa informação se dilui, já que a faixa etária predominante era de homens de até 30 anos. Nesse ponto, vale outra observação. O crescimento da faixa etária acompanha a hierarquia. Para soldados, predominam homens mais jovens, com até 30 anos de idade. Entre os oficiais inferiores, essa relação se inverte.
passando a predominar homens entre 30 e 50 anos. E entre os oficiais de patente, topo da hierarquia militar, para os oficiais perdão, li aqui errado. Para os soldados, predominam os homens mais jovens, com até 30 anos de idade. Deixa eu repassar que eu me perdi aqui no meu raciocínio também. Entre os oficiais inferiores, essa relação se inverte, passando a predominar homens entre 30 e 50 anos. E entre os oficiais de patente, topo da hierarquia militar para os oficiais pardos, não há sequer um homem com menos de 30 anos de idade. A representação gráfica, fica mais fácil de visualizar o que eu estou querendo mostrar. Você pode passar, por favor, Roberto? Isso. Esse gráfico ele aponta para um recrutamento endógeno, o que é confirmado pelos pedidos de patente, né? Eu não trabalhei os pedidos de patente aqui, mas eu já tenho todos eles numa planilhazinha de Excel. E nessa virada para o século XIX, quando as milícias já se encontravam institucionalizadas, os homens que chegaram a tenente-capitão construíam suas carreiras servindo nos vários postos do regimento. Isso nos permite pensar que eles conviveram por vários anos juntos, né? Então, aqui, soldado, predominam homens mais jovens, né? E, vamos dizer assim, de uma idade intermediária. Na baixa oficialidade já aparece, né, gente com mais de 50 anos, mas predominam homens entre 30 e 50 anos, e oficiais de patente, você tem um predomínio aí de homens acima de 30 anos. Né? Então, para isso que eu estou chamando a atenção para esse recrutamento endógeno. Esse recrutamento endógeno é importante para mim exatamente para pensar no convívio que esses homens podem ter tido. Se tal como previsto em lei e indicado em alguns ofícios, esses homens eram treinados regularmente, é possível pensar também que criaram laços entre si. Tanto no relatório do Marquês do Lavradio, da década de 1770, quanto nos ofícios do comandante-geral das tropas do Rio de Janeiro, entre 1799 e 1805, o engajamento desses homens no serviço à coroa foi amplamente elogiado. E, inclusive, eles eram considerados mais eficientes que os oficiais brancos. Esse reconhecimento que o regimento de milícias de homens pardos da cidade conquistou como corpo militar, resultado de muito trabalho coletivo, certamente estreitou o vínculo entre seus integrantes. Uma hipótese que se torna mais consistente quando pensamos que, além do trabalho, esses 40 homens, oficiais e soldados, até porque os oficiais dos anos de virada do século haviam sido soldados nas décadas anteriores, eram praticamente vizinhos, morando todos eles no centro da cidade, né? Entre os atuais bairros da Gamboa e da Lapa. Né? É uma faixa, né, de terra, vamos dizer assim, no centro do Rio de Janeiro, que é possível percorrer, ela é longa, mas é possível percorrer, inclusive, a pé. A tabulação dos dados sobre os ofícios desses milicianos confirma a ideia de uma socialização inteiramente urbana. Predomina entre eles o artesanato especializado. Aí, se você puder botar a próxima. Isso. Aí eu acho que vai ficar difícil de ler, né? Bem, dos 36 milicianos com ofícios identificados, 22 deles, ou seja, 62,8%, trabalhavam como artesãos especializados, sendo alfaiates, carpinteiros, lavrantes, que é um outro nome para ourives, marceneiros, pedreiros, sapateiros e serralheiros. O segundo grupo mais representado é o ligado às artes liberais. Neste caso,
identificados como cômico, pintor e praticante de cirurgia. No total, 5 milicianos desempenhavam esses ofícios. Trabalhando no comércio, havia 4 milicianos. E, além disso, havia ainda um administrador de obras e um escrevente. Sem qualificação, havia apenas 2 milicianos, um coveiro e um pescador. Vale destacar ainda a inexistência de sequer um lavrador agricultor, o que corrobora o perfil urbano do grupo. Bem, em termos hierárquicos, eu vou chamar a atenção apenas para os 12 soldados com ofício identificado. 11 deles são artesãos e um é vinculado às artes liberais como pintor, um grupo bastante qualificado, né? O que contraria a imagem generalizada na documentação oficial de que se tratavam de vadios, né, de caráter vicioso. Bem, para finalizar, né, acho que já falei bastante, gostaria de destacar que, visto em ordem cronológica, né, se colocar as petições em ordem cronológica, tudo indica que esses homens, legitimados por um conjunto de decisões reais, aqui eu enfatizei apenas o alvará de 1796, mas há outros, né? Tem um extremamente importante, que é de 1802, ou seja, que aparece no momento de maior disputa e tensão desses soldados, desses oficiais pardos, né, com o vice-rei e a administração do Rio de Janeiro, mas dá para dizer que eles tentavam fazer valer a letra da lei. Eles se organizaram e enviaram pelo menos 3 petições à coroa. Todas 3 ou não tiveram resposta ou foram indeferidas. Na verdade, uma, para ser bem precisa, né? Uma não teve resposta e 2 foram indeferidas. Serviam a coroa há décadas com fidelidade e, segundo as próprias autoridades, com competência. Além de investirem, como eles tentam provar a todo tempo, seus recursos na organização e manutenção, né, das milícias. Tudo isso era formalmente reconhecido por meio de atestados e certidões, por autoridades, né, e por seus camaradas de armas. Isso, eu não entrei aqui na análise de cada petição, mas uma delas em especial, a estratégia que o oficial pardo, né, utiliza é de pedir certificados, certidões de grandes autoridades no Rio de Janeiro, né? Mas para eles a lei parecia não valer. Só então se insubordinaram, recusando-se a cumprir as ordens de um oficial de posição hierárquica inferior, né, que é o Francisco Desidério, lá do início da minha exposição. Essa ideia da posição hierárquica é uma lógica extremamente cara ao mundo militar, hoje e também, né, nesse período. E, além de ser um oficial de posição hierárquica inferior, ele era branco. A pesquisa ela ainda precisa avançar, né, mas é interessante pensar o que acontecerá, né, ando muito curiosa sobre isso, com esse regimento, com a chegada da corte portuguesa, né, no Rio de Janeiro, em 1808. Mas, desde já, eu acredito e tenho levado a investigação no sentido de tentar identificar aí um movimento de politização da cor nessa virada do século XVIII para o XIX. É isso. Obrigada pela atenção de todos vocês.
Desculpe. Bom, muito obrigada, Adriana, pela sua comunicação. Temos aqui mais alguns alunos na nossa assistência. Antes de fazer qualquer colocação, gostaria de saber se alguém quer fazer perguntas, comentários. Eu tenho aqui algumas questões anotadas, mas queria começar por vocês. Alguém em casa aí quer participar? Estou atenta aqui. Roberta. Alô? Olá, Guedes. Diga. Pode falar? Pode, claro. Depois passa aqui. Ô, Adriana, eu só lamentei você apressar a fala do final. Estava tão bom te ouvir aqui. Enfim, parabéns, antes de qualquer coisa, pela pesquisa. Eu estou começando a trabalhar, voltei para o Rio de Janeiro, estou abandonando Angola, quero meus forros no Rio de Janeiro. Eu tenho estudado um pouco os militares com os forros, né? Mas eu estou mais com o regimento dos pretos. E aí eu já até li alguma coisa que você escreveu, quero te dar parabéns antes de qualquer coisa. E eu estou com uma dúvida, assim, coisa pontual mesmo, com a lida da carta da patente mesmo, quando se evocam os anos de serviço e os teus dados até que aqueles anos, vamos dizer assim, uma inflação dos anos de serviço das cartas patentes. Porque quando você mostrou os dados sobre faixa etária, né, que eles falam 30 anos de serviço, 40 anos de serviço, para quem você conseguiu a idade ali, pouca gente tinha mais de 50 anos. Né? E eu, mais ou menos, comecei a cruzar essas informações com outros dados para umas 4, 5 pessoas ainda que eu consegui. Me parece que eles inflacionam muito, porque nem sempre tem as fés de ofício. Né? Ou seja, o quadro que você mostrou, uma pessoa tinha mais de 50 anos, mas a justificativa de que serve há 30, 40 anos, às vezes é frequente. Se você conseguiu perceber alguma incongruência nesses dados. E uma outra coisa, eu li muito sobre os requerimentos do Elias Alexandre da Silva Correia, em Angola. Ele fala exatamente o contrário. Essa tropa aqui é formada por um mando de analfabeto. Ele falava francês, enfim, ele presta serviço, ele luta na Guerra de Cabinda de 1782. Ele vai para lá como voluntário e não consegue a promoção. Né? Ele, inclusive, tem um trabalho interessante do Magnus Roberto, que como é que é? Quem necessita pede. Alguma coisa assim. E ele não consegue a promoção. Eu depois o encontrei aqui no Rio de Janeiro, em 1805, em São Gonçalo, em registro de batismo de São Gonçalo, diga-se de passagem. E aí ele tem um posto, sim, de tenente, coronel, se eu não estou enganado, mas aqui no Rio de Janeiro. Mas em Angola ele não conseguiu nenhuma promoção, mesmo sob a proteção do Barão de Moçambique. E aí, pelo que eu já li do seu livro de Caxias, sobre Caxias, perdão, vamos dizer assim, como é que certas famílias e certos grupos monopolizavam alguns cargos que não tinham a ver com mérito, né, como você coloca naquele trabalho. E aí, nesse sentido, até que ponto fechar essas promoções aos homens pardos também não se enquadram em outras formas de monopolizar isso, que tem a ver com as relações familiares, políticas e uma série de questões, né? E, Adriana, depois a gente troca figurinha, porque assim, eu tenho testamento de algumas pessoas que você falou aí, eu estou trabalhando também, já achei gente nos registros de batismo Pai Eterno, da Freguesia da Sé, e aí depois a gente troca. Mas me lembra, pelo amor de Deus. Lembro, pode deixar que eu lembro, não vou esquecer. Tá.
Adriana, eu vou passar aqui para mais uma pergunta, tá bem? E fazemos uma ronda aqui antes de você responder. Muito boa tarde, o meu nome é João Fialho e a pergunta que eu gostava de fazer é se é possível, nomeadamente no que diz respeito à oficialidade, perceber quais é que são as proveniências, isto é, a naturalidade da oficialidade, e se de alguma forma se consegue identificar algum movimento dessa oficialidade por todo o Brasil, isto é, se identifica que assenta em praça em diversos locais e eventualmente se essa oficialidade se assenta praça apenas no Brasil ou se há registro de prestarem serviço noutras paragens que não só o Brasil. Obrigado. Muito obrigada, João. Vou fazer mais uma pergunta aqui que está no bate-papo. Quem pergunta é o Paulo Parucker. Primeiro, ele parabeniza a palestra, a brilhante palestra da professora, e diz que gostaria de fazer uma indagação pontual. E diz: vimos tratativas epistolares, requerimentos e coisas assim, mas é conhecido algum registro de indisciplina mais vigorosa, alguma sublevação relacionada às demandas pelo acesso às promoções? Então, eu vou passar para a Adriana, tá bem? Depois fazemos outra ronda. Só um minutinho que eu estou anotando aqui para não me perder. Ah, claro. Bem, agradeço muitas perguntas. Guedes, curiosamente, a gente sempre se encontra via Portugal, isso é muito impressionante, é muito impressionante. Bem, bom saber, assim, estou super contente de saber que você está voltando para o Rio de Janeiro e para militares, mesmo sendo pretos, né, para analisar o regimento dos pretos. Eu acho que a gente pode conversar muito, pelo menos me interessa muito conversar com você. Eu fiquei curiosa, e aí eu fico pensando se eu tenho direito de devolver com uma pergunta, né, sobre a data que você está trabalhando. Se você está também trabalhando com 18 ou se você está em períodos mais recuados. Pô, Adriana, eu tô no 18. Se tivesse Idade Média no Brasil, ia trabalhar o período medieval. 19 é muito, muito para frente. Ah, eu tô aí no limite, né? Eu fico, né? Porque, na verdade, também tem isso. Essas milícias, elas vão continuar existindo com esse formato, exatamente, de homens brancos, pardos e pretos, no Brasil independente, até 1831. E a extinção delas em 1831 gera um grande movimento, né? E aí, na época, já na imprensa. Então, assim, é uma tradição aí que eu acho que a gente não precisa estudar muito, e especialmente para o Rio de Janeiro, né? Bem, quando você fala dos anos de serviço, né, que estava sendo inflacionado, eu não me pautei nesses casos aí, eu não me pautei pelas patentes, eu me pautei pelas petições e processos que quando eles abriam e testemunhavam. Então, esses dois oficiais que eu citei, eles parecem ser os mais antigos desse regimento, né? É claro que 40 anos, o outro fala 30 é possível, né? Se considerar que eles são os mais antigos e que talvez eles sejam ali, né, os dois com mais de 50 anos. 40 já pode ter né, uma inflação aí, certamente tem, mas o interessante é que, como se trata de uma documentação narrativa, eles dizem que não tem um registro no livro de matrículas, né? Ou citam um livro de matrículas, mas eu ainda não achei. Eu estou atualmente com 3 bolsistas ali tem documento fotografado, né? Por sorte, comigo. Então, elas estão trabalhando no Arquivo Nacional, né? Sem precisar ir ao Arquivo Nacional, para mexer nessa documentação e ver o que eu acho, né? Sobre ele. Mas, assim,
Quando eles falam de um livro de matrícula, eles listam tudo que eles fizeram, sabe? Então, eles vão dizendo, no ano tal eu lutei para isso, no ano tal. E depois você tem as declarações dos superiores confirmando esses serviços que eles prestaram. Então, se tem uma inflação aí, eu acho que ela é de poucos anos, sabe? Porque não só eles listam os serviços, mas você tem um conjunto ali de 3, 4 autoridades para cada um deles, confirmando os serviços que eles prestaram, né? Então, é isso. Eu conto com esse universo documental. A promoção, isso, né? Eu acho interessante você cruzar com um livro sobre o Caxias, né? Naquele primeiro capítulo, quando eu tento ver como a família se estabelece no Rio de Janeiro, ali minha preocupação era muito discutir com os biógrafos memorialistas e tal, que ficavam dizendo que a família era nobre de tempos imemoriais, né? E aí eu mostro como é que não tinha nobre nenhum, que eles vinham para cá a partir de uma outra lógica, né, de prestação de serviços à coroa. E como é que essas famílias vão monopolizar, né? E aí é que está, quer dizer, para as milícias brancas, que não tem estudo sobre elas, eu acho que isso acontece. Eu acho que tem, né? Se você olha, pelo menos assim, o almanaque da cidade, e vê quem são os nomes, só pelo sobrenome de quem está à frente das milícias de branco, dá para você perceber que ali tem uma família que deve controlar. Se isso acontecia no exército, imagino que acontecia também na milícia. Mas nessas de pretos e pardos, aí é isso, tem que entender um pouco a lógica. Porque, a princípio, o que eu encontro na documentação é assim, nenhum oficial branco queria prestar serviços comandando pretos e pardos. Eles se sentiam diminuídos na carreira, né? E aí, por conta disso, é que a coroa oferece o benefício, né? Então, se você for para o comando, para o Estado-Maior das milícias de pardos e pretos, você sobe 2 postos. Então, ele tem, né, a carreira dele é alavancada. Então, é uma barganha que a coroa faz com esses oficiais brancos, né? Em geral, se dá muita ênfase à ideia de controle social. A coroa faz isso, eu tenho minhas dúvidas, até onde eu avancei com a pesquisa, e eu acho que não é exatamente essa ideia de controle social. Isso, eu localizo também, num artigo que eu publiquei ano passado na Tempo, eu mostro um pouquinho disso. Tem um grande debate entre a coroa portuguesa, né, e o vice-rei, na época, Dom Fernando José de Portugal, e a coroa parece não ver problema nenhum em nomear esses homens para os postos de comando, né? E aí o problema é o vice-rei, né? E um vice-rei que vem de ser governador na Bahia depois dos alfaiates. Então, assim, tem uma questão aí que eu acho que precisa, que eu tenho tentado, junto com o Cray, a gente tem conversado bastante, mexer um pouco nessa articulação Bahia, né, milícias de pardos na Bahia, no Rio de Janeiro, via, né, possível circulação desses homens e atuação de Dom Fernando nessa história, né? Não sei se eu respondo, mas eles vão acionar muito, esses pardos, a ideia do merecimento, né, das virtudes. Então, eles se apegam a isso para dizer que eles estão sendo preteridos. Isso é importante. Também, eu acho que talvez esteja tendo uma ressignificação dessas palavras por esse grupo para tentar se posicionar, se colocar na sociedade, né? Depois você me diz se eu respondi, mas é isso, a gente continua conversando.
João, obrigada pela sua pergunta. Isso, nessa documentação eu não tenho proveniência e naturalidade, não aparece. Para isso, eu estou esperando realmente os arquivos reabrirem. O Arquivo Nacional reabriu, mas a Curia Metropolitana ainda não reabriu. E aí, para tentar ver se eu acho os assentos, né, de batismo desses homens. Essa é uma questão, para mim, super importante. Se eles circulavam, né, se eles vinham como, né, de outras paragens, tinham experiência em outros lugares. É um desafio, assim, a princípio, pela documentação que eu tenho em mãos, eu te digo não é o mesmo nível de circulação que tinham os militares do Exército, né, os oficiais do Exército. Mas é isso, é uma pesquisa em andamento e que foi interrompida aí por conta da pandemia, né? Ano passado eu estava iniciando o pós-doc, estava em Portugal, vinha para o Brasil para terminar a pesquisa e aí tudo fechou. E aí, Paula, né? Desculpa. Uma notícia de sublevação, né, de sublevação mais vigorosa. Até o momento eu também não encontrei. Né? Não sei se vou encontrar, mas é isso. Tem uma quantidade de documentos no Arquivo Nacional aqui do Rio de Janeiro grande, que eu ainda preciso olhar, que está sendo olhado, e tem essas outras que eu tenho que buscar. Eu não encontrei nenhum processo, isso eu cheguei a procurar antes da pandemia, envolvendo esses oficiais. Né? Vou ver depois o que eu consigo encontrar mais. Acho que é isso, espero ter respondido. Sim, creio que sim, né? Estão dizendo aqui que sim, Adriana, obrigada. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Não vou fazer eu. Muito bem. Então, já estão aqui os alunos do doutoramento, e como eu estou de costas aqui, estão me avisando. Primeiro o Nuno, depois a Maria Helena e tem uma pessoa inscrita. Tem Gray, ótimo. Então, vamos seguir essa ordem, por favor. Nuno. Boa tarde ou boa noite, aqui já é boa noite a todos e a todas em particular, neste caso a Adriana. É um gosto ouvi-la e ouvi-la de uma forma tão cativante. Todos nós gostávamos de saber um bocadinho mais, designadamente sobre o epílogo ou a continuação da história e, portanto, estamos todos intrigados com o prolongamento da tua pesquisa, mas a questão que eu ia colocar, e não quero alongar sobre os muitos temas que aqui trataste, de uma forma muito instigante, mas a questão que eu queria colocar é uma que eu também vi aqui o Francisco Paulo Mendes colocar, que é o que é este conceito de politização da cor, ou melhor, em que sentido o estás a utilizar, por um lado. E, por outro lado, eu acho que neste período é preciso ter em conta que há produções normativas, discursivas, contraditórias no centro político da monarquia. Ou seja, há legislação que vai em algumas direções, outras normas especificamente a legislação pombalina sobre pureza de sangue, que pode ser lida num certo sentido, e em Portugal tende a ser lida como inibindo classificações de cor, como coibindo a utilização em tribunais civis da invocação de cor, mas, enfim, eu isso posso comentar, mas é claro que isto, no fundo, as normas, sobretudo as normas genéricas, são produções textuais que podem ser lidas, apropriadas ou simplesmente ignoradas, porque há outros dispositivos normativos de várias instituições que podem ser invocados e que o são
pelos atores que nelas atuam, e quando elas têm a sua como é o caso, neste contexto, dos regimentos de milícias de homens pardos. E, portanto, a minha pergunta essa é uma hipótese de trabalho, é um resultado ou uma hipótese de trabalho, porque eu poderia invocar-te argumentos exatamente no sentido inverso, embora não se referindo especificamente a regimentos de milícias, que são de facto um tópico que os teus trabalhos, o Luís Geraldo, enfim, e muitos outros, tornam uma coisa um tema de investigação muito instigante e muito sugestivo. Muito obrigado, Adriano. Obrigada, Nuno. Maria Helena, por favor. Só um minutinho, Roberta. Nuno, você me desculpe. Primeiro, é um prazer te reencontrar, sempre, né? Mas eu acho que eu tive um pouco de dificuldade de entender exatamente a pergunta, né? Com relação à hipótese de trabalho, você me pergunta? A pergunta é o que este conceito de politização da cor é um ponto de partida, é um ponto de chegada, é uma hipótese? Entendi. Como é que isso se cruza com, na minha opinião, com disposições normativas que têm aparentemente um acento ou uma tónica eventualmente contraposta, mas que se tem alguma tónica não é no sentido do reforço dos dispositivos de cor, pelo menos na sua taxonomia tradicional, que era associada à pureza de sangue. Ok, obrigada. E dispositivos que dela decorriam. Muito bem. Maria Helena, por favor. Muito obrigada, a doutora Adriana, por esta exposição tão clara, tão bem apoiada, e cumprimentar a doutora excelente, e depois pedir desculpa pela intromissão. Já houve aí alguém que disse que se podia para a Idade Média, pois aqui está a Idade Média presente, o que quer dizer que estamos continuamente a interrelacionar-nos, e eu, como sabem, gosto desta diacronia, mesmo com riscos de me meter onde não sou chamada. Bom, mas o que fez... eu disse que nem era bem uma questão, foi a análise social, que achei interessantíssima, bem como ligada também aos níveis de sociabilidade, e vi com atenção o quadro. Não me parece nada de admirar que estas milícias fossem de homens dedicados ao artesanato, no meu tempo dir-se-ia mesteres. Reparei, sim, e é aí que vai, que 5 eram escreventes. Ora, aí, e porque estou agora com muitas curiosidades a esse nível, eu gostaria de perguntar se a doutora Adriana me poderia esclarecer qual o nível de literacia destes homens pardos, o que depois poderia explicar até outros aspectos relacionados já com outras perguntas anteriores. Portanto, 5 sabem escrever, pelo menos, e como é que seria o nível dos outros, ou se temos alguma indicação nesta época, se os artesãos, quais o nível de literacia de um artesão ou similares que tem nesse quadro. E muito obrigada. Obrigada, Maria Helena. Temos aqui também, Adriana, uma questão que o Francisco Palomares Martins escreveu aqui, pedindo para que você aprofundasse essa questão justamente da politização da cor, e pegando uma carona, uma boleia, né, nesse ponto, se me permite. Também me chamou muita atenção você terminar a sua... Mas antes de tudo, também quero dizer que gosto muito sempre quando você fala, a tua clareza, a forma como você expõe, sem dúvida nenhuma,
Eu não esperava outra coisa, porque já ouvi você falar, e realmente é incrível a metodologia, você esclarece tudo, e isso facilita muito, eu creio, para os alunos, que grande parte não trabalha esses pontos, a história do Brasil nessa época, e sem dúvida nenhuma agradeço, porque isso ajuda. Mas voltando aqui para a politização da cor, também me soa estranho por estar falando do final do século XVIII, né? E como assim, queremos saber mais justamente por causa dessa questão, né? Justamente por ser raro, talvez, né? Também não sei se a revolta dos alfaiates tinha essa conotação, se a sedição vai se dar por causa disso, ou se dá por outros pontos. Estou deixando a questão aqui um pouco no ar, embora tenha minha opinião sobre isso. Ou eu lhe perguntaria, bom, você vai responder se isso é uma hipótese, o que é ainda para o Nuno, como ele perguntou para você, mas de qualquer forma, se há uma insatisfação, e seria bom saber também se nas petições isso aparece, que no fundo é isso que o Francisco Palomares Martinho diz, né? Como é que é essa questão da cor, da politização da cor aparece nessas petições, mas o que eu pergunto é um outro ponto, quer dizer, se existe uma identidade, vamos dizer assim, de cor, na medida em que esses regimentos são divididos, né, por brancos, pardos, pretos, e depois se aproveita e explica um pouquinho o que são os pardos, porque é sempre uma dúvida, né? Ainda mais para quem não trabalha com essa época. Será que o ponto aqui não está justamente no fato deles solicitarem essas promoções com base nessas fés de ofício, desses méritos, desses serviços, e não conseguirem, uma vez que por lei era comum, era normal que eles conseguissem, uma vez que a lei, né, nesse caso aqui, você diz, a lei valia para eles e para todos os outros, não é? A lei era a mesma, não discernia aqui se eles seriam pardos, seriam negros e seriam brancos, a lei era uma para todos. Ou a questão se dá com o fato deles se verem a partir de 1796, perante um alvará que acrescenta novas patentes, pelo que eu pude entender agora do Estado-Maior e não da companhia, e não serem homens brancos que estão comandando eles, e não sei se eu estou sendo clara aqui, quer dizer, não são eles, por um lado eles não conseguem, através das fés de ofícios e das petições, aquilo que eles estão pedindo, uma promoção, e por outro lado eles se veem, a partir de 1796, com um alvará, que quem os comanda, por sua vez, são os brancos. O que eu estou lhe perguntando é, por um lado, é uma questão que pode ser a politização da cor, eles agora estarem sendo comandados pelos brancos, quando nunca isso havia acontecido, e, por outro lado, simplesmente ser uma lei que vale para todos, e eles não estão conseguindo, e, independentemente do fato deles serem brancos ou negros ou pardos, eles deveriam conseguir da mesma forma. E isso os leva a se indignarem, como poderia levar a homens que eram brancos. É isso que eu quero dizer. Desculpa, não sei se tentei esclarecer, não sei se eu compliquei mais na minha pergunta aqui. Por favor, Adriana. Muito obrigada a todos pelas perguntas. Agora que eu vi o Francisco Palomares Martinho aqui, é um prazer te ver aqui, Francisco. Olha, eu vou dizer para vocês assim, eu levo a sério essa ideia de que esses eventos eles funcionam para a gente apresentar ideias, ter retornos e ser levado a pensar, né, pelo contraditório. Então, essa frase no final ela foi provocativa mesmo, né? Eu estava querendo, é uma coisa que eu venho pensando há algum tempo, né? E vou tentar
ser clara, assim, o que que eu estou pensando e o que que eu estou querendo provocar. Mas, obviamente, é uma hipótese, né? A ideia, né, é exatamente fundada na documentação, tentar entender melhor o que está se passando, né? Então, quando vocês falam disso, né? Assim, Roberta, você colocou agora, um homem branco não teria mesmo, né? Ele está se sentindo preterido. Então, eu acho que tem uma série de pequenas coisas aí que eu acho que são importantes de serem destacadas, né? Primeiro, essa articulação em torno de uma instituição, né? Eu acho que existem bastante trabalhos sobre as irmandades, mas para as milícias ainda são poucos, mesmo considerando que para Pernambuco, Bahia, Minas e São Paulo a gente tem trabalhos, eu acho que eles são poucos. Eu não diria uma identidade, tá? Não chego nesse ponto, não, mas lendo toda essa documentação que esses homens produzem, inclusive o processo que eles elaboram, o processo de justificação, quando eles estão na cadeia, os dois oficiais pardos, né, que iniciaram a sublevação em 1805, é muito interessante ver, né, isso, eu tenho duas expedições do final do século XVIII, uma do início do século XIX, de 1804, e o processo de justificação de 1805. Então, basicamente, esse conjunto documental, o núcleo. Obviamente, tem outras coisas, mas esse é o núcleo da análise. Quando eu olho para essa documentação, leio, releio, o que eu vejo, assim, a primeira petição, ela tem um certo formato, e esse formato, ele muda um pouco, né? E na mudança que vai se processando, dá para perceber, por exemplo, que já na última petição, no processo de justificação, a evocação de leis ela é muito maior do que na primeira petição. Então, dá um pouco essa sensação, na primeira petição, de que era uma coisa natural. Assim. Ele iria pedir a patente de coronel e, pelos serviços todos prestados, ele receberia a patente. Né? Ele era o mais antigo, ele diz isso, tinha sentado praça de soldado quando ainda era uma ordenança agregada ao regimento de artilharia da cidade. Então, ele se sentia no direito, anexou um monte de documentos e mandou. E não consegue uma resposta. Né? E aí a gente vê assim, que ao longo, o número de documentos, de alvarás e tal, eles começam a reproduzir é muito maior do que no primeiro. Esse é um primeiro ponto. Então, tem aí uma ideia que eu acho interessante de ser notada por nós, investigadores, independentemente da conclusão a que eu vou chegar, é que tem uma mudança de procedimento por parte deles e que a crença na lei e de que a lei deve ser cumprida né, eles têm tanto direito quanto qualquer outro, ela parece que começa a se processar para eles, né? Segundo, eles começam a dar ênfase à questão da cor, né? Então, se isso é muito sutil nos processos, praticamente imperceptível, né? Quando o capitão pede a coronel agregado, é um branco que está exercendo a função. Quando ele pede a de sargento-mol, os dois primeiros, é um branco que está... Eles não falam isso, não mencionam. Quando eu pego o processo de justificação, é impressionante, porque aí eles narram o acontecido no campo dos ciganos e eles elencam a quantidade de xingamentos que o Francisco Desidério, que era o tal ajudante, e o tenente-coronel do regimento, né, que também estava presente no campo dos ciganos e apoiou, era branco, obviamente, e apoiou o ajudante branco, Francisco Desidério. Como é que eles vão acrescentando assim, eles xingaram a gente de bode, né? Eles xingaram, então eles vão elencando uma série de xingamentos
que foram usados contra eles no campo dos ciganos no momento da discussão, são todos fundados na questão da cor, né? Ou de uma vinculação com a escravidão, né? Então, que coloca eles num patamar outro. Eles vão dizer, eles não querem vir servir aqui porque eles não aceitam estar subordinados a um homem de cor. Então, assim, na verdade, eles vão dizer um pardo, né? Não, eles não falam de cor. Então, eu acho que isso é o que está me provocando a pensar possíveis mudanças. Tem um alvará de 1802, eu não acho ele aqui rapidamente no computador para poder mostrar ou tentar, mas que é impressionante. Muita gente que trabalha com isso já citou, e eu uso nesse artigo que foi publicado na revista Tempo, porque ele, de fato, é impressionante. A coroa dizendo que não vê distinção de cor entre os seus súditos, que todos são súditos do rei. Então, assim, me parece que essa questão da cor ela está avançando e que essa relação, o tensionamento dessa relação no cotidiano é que está empurrando esses homens para dizerem nós não estamos conseguindo porque nós somos pardos, né? E é isso que eu estou tentando chamar de politização da cor, mas que eu coloquei aqui para provocar essa discussão, porque eu queria, obviamente, ouvir vocês também. Isso, né? Eu estou pensando, né? Apresentei meus documentos, meus argumentos, e queria testar um pouco assim, até onde, né, ouvindo pessoas tão qualificadas, eu posso levar isso adiante mesmo, né? Assim, quer dizer, eu acredito que tem essa questão avançando e acredito que tem uma outra questão avançando em paralelo, que foi, na verdade, o ponto inicial dessa pesquisa, que começou com a documentação aí de Portugal, do Arquivo Histórico Militar, né? Que é a ideia de que tem um discurso avançando também, e aí no reino, menos nas conquistas, da profissão militar. Então, assim, que o militar ele tem que ter qualificações específicas, né, que vai passar pela proliferação, né, pelo avanço das academias no final do século XVIII, das academias militares, né? Ele tem que ter uma formação específica e a área de atuação dele tem que ser respeitada como uma área, dotada de particularidades que são diferentes do campo político. Essa é uma discussão muito acirrada do comandante de tropas nesse momento, no Rio de Janeiro, exatamente nos mesmos anos, né? Ele chega em 1799, no Rio de Janeiro, que é o José Narciso de Magalhães e Menezes. O Nuno conhece bastante esse nome, porque me ajudou muito com isso no último, né, na minha última, supervisionando a minha pesquisa aí na última vez que eu estive em Lisboa, no ano passado, me parece tanto tempo, mas foi no início do ano passado. Isso, né? Ele entra numa grande discussão com Dom Fernando, José de Portugal, e vai dizer, você não pode se meter aqui porque eu sou um militar e você não tem qualificação. E aí é isso, né? Eu estou muito atenta a termos, né? A ideia de profissão me surpreendeu muito na argumentação dele. Porque eu sei que, obviamente, essa questão das jurisdições e tal, ela é antiga, mas tem um componente novo aí, que é na forma de argumentação, né? E quando aparece a ideia de profissão, e quando ele diz, isso tem que ser respeitado. E para os pardos eu não encontrei, mas para os pretos tem uma dissertação de mestrado muito boa, defendida na UF, por um rapaz chamado Michel Marta, orientado pela professora Marisa, que ele estuda os pretos, né? O regimento de pretos na cidade nesse momento. E ele mostra como esse José Narciso de Magalhães e Menezes, um general recém-chegado
Portugal, que não tinha circulado pelas conquistas antes, por nenhum território, sai do reino diretamente para o Rio de Janeiro. Como é que ele vai fazer um pedido para a coroa para dar a patente de sargento-mor para um capitão preto? E a argumentação que ele usa na documentação é impressionante, porque é toda ela fundamentada na ideia de que a profissão precisa ser valorizada, esses homens valorizam, eles se empenham como nenhum branco se empenha no exercício da profissão, e que logo eles precisam ser recompensados por isso, né? Então, eu acho que tem algumas mudanças aí, que obviamente eu fico sempre muito atenta para não incorrer em anacronismos, né? Mas elas aparecem, né? O alcance delas, como é que, né? Aí já é outra coisa. Mas eu acho que identificar a existência é interessante, assim, né? Em termos de reflexão, para a gente pensar um pouco o que pode estar aparecendo de novo nesse arcabouço todo jurídico, legal, institucional, que é de antigo regime, indiscutivelmente é de antigo regime, né? Bem, professora Maria Helena, de Idade Média eu não sei nada, então é muito bem-vinda a sua pergunta, assim, eu adoraria saber sobre a literaria desses homens, assim, mas até o momento não consigo saber, né? Os documentos foram eles que escreveram, né? Ou foi alguém que escreveu por eles, né? É difícil saber alguma coisa sobre isso. Para um período um pouco mais avançado do século XIX, nem tão avançado assim, anos 20, 30, a gente vê alguns deles publicando jornais, né? Não são exatamente os mesmos, né? Claro. Mas estou dizendo alguns pardos, né? Homens que se identificam como homens de cor. E aí tem um trabalho muito bom, importante, uma referência, que é da Ivana Stoll de Lima, sobre, né, essa questão aí em 1831, sobre os jornais que esses homens publicam. Mas eu acho que é tudo que no momento assim, eu conseguiria dizer sobre essas questões e dizer que eu guardo a provocação e continuo pensando, assim, vou continuar pensando, né? Adriana, só uma coisa, você partilhou aqui os oficiais, aqui a sua tela, e nós não estamos vendo, só estamos vendo você, não é? Acho que todos os demais, é isso? Você partilhou. Então, você está dizendo que vai continuar provocando as pessoas você vai continuar soltando essa frase que realmente provoca, não? Não, mas, Roberta, eu vou continuar provocando no bom sentido. Não, é claro, que como para quem trabalha esse período, ou mesmo, quer dizer, para quem conhece, sabemos que chama muito, né, chama muita atenção e portanto, o que faz com que queremos saber mais, com mais rapidez aí a sua resposta, que você avance, torcendo para que você avance na sua pesquisa. Já temos, olha... Então, eu peço desculpas se outras pessoas queriam fazer alguma questão, eu já sei que algumas pessoas vão entrar em contato com você, como já escreveram aqui no bate-papo, e queria agradecer muito você, Adriana, pela sua exposição, pela tua clareza, por nos ter provocado, e gostei muito, como imagino que todos aqui gostaram também. E dizer que fico muito contente de ver muitos colegas, amigos, alunos, professores, né, acompanhando a cátedra conosco. O fato de você ver o Gedson aqui em Portugal é um bom sinal, não é só na cátedra, mas isso é bom sinal, né? Mais fácil vocês se encontrarem assim, nessas promoções que fazemos, eu e a Aline, e o professor Miguel Fari e tantos outros, né, de reunir, de dar valor aqui à história do Brasil e o Brasil, ou o luso brasileiro, isso é muito bom. E contar com a colaboração dos
de vocês aí no Brasil e aqui também, e claro, dos portugueses que se interessam pelo tema. Então é isso, eu não sei se a professora Aline quer dizer alguma coisa. Infelizmente, o adiantado da hora não me permite que façamos mais debate, mas queria agradecer mais uma vez à professora Adriana, foi fabulosa e foi mesmo extraordinária. Aliás, como a professora Roberta já nos tinha avisado, foi de facto espantoso, e vamos esperar que nos mande a parte escrita para fazermos as nossas publicações dos cadernos da cátedra que estamos a reunir, e será uma honra ter a sua colaboração. E mais uma vez, boa noite a todos e muitíssimo obrigada pela vossa participação. Muito, eu que agradeço o convite. E parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Então, um abraço a todos.